Oi, pessoal. Quero falar com vocês, né, sobre algo legal que aconteceu esse fim de semana, que foi o Descend, aquele evento que você deve ter visto aí no seu Instagram. Reuniu um monte de jovem, né? Sei lá, para muita gente pode ser considerado um show gospel, mas foi muito além disso, né? Foi um evento para lembrar, né, as pessoas, né, para, sei lá, para impulsionar a gente para realmente levar o evangelho ao mundo todo. E foi muito legal, assim, especialmente a fala do Francis Chan, que é um pastor americano. Eu gosto dele, apesar de não acompanhar muito de perto o ministério que ele fala, né? Mas para mim realmente o momento em que ele falou foi especial mesmo, né? Foi algo de Deus, né? Aqueles momentos em que você sente Deus falando mesmo com você. Ele usou esse texto aqui, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Está lá em Atos 20, 24, né? E é bem diferente do que a gente costuma ouvir falar, assim, né? Até mesmo nas igrejas a gente ouve muita mensagem, assim, né? Massageando o nosso ego, né? Dizendo que a gente é especial. E aí vem, né, alguém falando assim, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, né? E ele usou uma frase, né, logo falando sobre como é a adoração no céu, e ele disse, lá no céu ninguém está olhando para o espelho, né? Tá todo mundo olhando para o trono, né? Eu estou aqui agora olhando aqui para o celular, estou vendo minha cara aqui, é... mas na verdade não é sobre mim, né? É sobre o Senhor. E foi muito legal, assim, ouvir a perspectiva dele, né? Ele que é um cara, assim, eu não sei a idade dele, mas ele tem 7 filhos e tem 2 netos. Então, assim, apesar de não parecer, oriental não costuma parecer, né? Demonstrar muita idade. Mas ele contou que ele está se mudando com a família dele, com 7 filhos e 2 netos, para Mianmar, é, por conta de uma experiência que ele teve lá, né? Ele estava compartilhando, né? Ele falou que faz 2 semanas que ele estava lá e era uma favela, né? Falando lá nos barracos e tudo, compartilhando sobre... Tive que cortar aqui, eu não aprendi a lidar muito bem com stories não, mas ele está se mudando com a família dele, né? Para Mianmar. E ele teve uma experiência lá, né, umas 2 semanas, né? Evangelizando ali, né? Servindo, e ele disse que aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre Jesus, né? E ele falou assim que a paz que ele sentia enquanto fazia aquilo, né? Ele não se comparava nada do que ele faz, né? Ele é de São Francisco, né? Ele mora, a cidade em que ele vive, né? É São Francisco, lá nos Estados Unidos. Então, ele propôs à esposa dele, né? De se mudarem para lá, né? E ela topou e eles estão indo para lá. E foi muito legal, assim, isso é muito legal, né? Pensar em uma pessoa que talvez já pudesse, eu não sei qual é a idade dele, mas ele sendo avô, né? Que talvez já quisesse sentar, se acomodar, né? Ele está partindo, né? Para uma experiência totalmente nova, né? E sei lá, isso faz a gente pensar mesmo, né? Eu hoje, com a minha realidade, né, nos meus 3 filhos, não são 7, mas são 3. Algumas vezes eu penso que é hora de me aquietar, né? Sei lá, a gente começa servindo a Deus às vezes com uma paixão tão grande, né? Uma disposição para fazer qualquer coisa por Ele, mas depois começam a vir vem a realidade da vida mesmo, às vezes, né? E aí a gente começa a pensar assim, não, talvez não... A gente começa a querer se poupar, se economizar, né? Começa a considerar a nossa vida preciosa para nós mesmos. E ele falou um pouco sobre as vozes, né? As vozes que vêm do inimigo, na verdade, mas que vêm através da nossa cultura, até da nossa família, amigos, né? Até mesmo cristãos, né? Dizendo, cara, você já fez tanto, né? Fica aí na sua, né? Meio que tentando fazer a gente cuidar da nossa própria vida, né? Eu não acho que é algo ruim cuidar da nossa vida, mas quando a gente olha para o tesouro que nós temos em Cristo, né? Vale a pena mesmo, né? Deixar tudo por Ele, né? E isso foi muito legal, né? Foi muito bom de lembrar, né? Acho que é aquela coisa que parece que vai direto assim no nosso coração. E algo também que ele
aqui, eu não sei se está dando certo, se está indo, vamos acreditar que está indo, né? Mas algo até que eu vi as pessoas compartilhando, né? Uma frase isolada dele que eu não quis compartilhar. Eu ouvi, eu achei muito legal, mas eu não quis compartilhar porque eu pensei que isso vai ser mal interpretado. Que ele falou aqui, enquanto a gente fica criticando o sermão, tem muita gente sem ouvir falar de Jesus, né? E assim, só, né? E aí, é claro, é uma boa frase, é uma frase forte, mas quando a gente compartilha assim, as pessoas não entendem realmente o que ele estava querendo dizer, né? E o fato é que ele contou a experiência. Ele por ser de São Francisco, ele contou que é uma região onde as pessoas são bem criteriosas e críticas com a comida, apreciam boa comida, gostam de falar sobre, né? E aí ele esteve na África, num acampamento, né, com milhares de pessoas, né? E pessoas assim naquela situação terrível de fome, de miséria. E ele, tocado por aquilo ali, né, pensando, Senhor, por que eu não cheguei aqui antes, né, para ajudar, para servir? E ele falou, ele pensou, eu não posso voltar para São Francisco e como é que eu vou voltar para São Francisco e ser de novo um crítico de comida, né? E aí ele fez uma analogia, né, com o momento em que a gente vive hoje, né, pelo menos aqui no Brasil, em países como o nosso, onde a gente tem tanta opção a respeito do Evangelho, que a gente pode ouvir pregadores e pensar, eu gosto desse, eu não gosto daquele, esse aqui fala do jeito que eu gosto, né? Então a gente vira crítico, né? Como críticos gastronômicos espirituais, né? Enquanto muita gente não ouviu falar ainda sobre Jesus, né? Então isso era isso que estava por trás, né? Daquilo que ele estava compartilhando, né? E eu acho que eu vou enviar esse e vou tentar finalizar no próximo, tá bom? Mas é isso, né, gente? Quanto tempo, né, a gente perde, né, tentando construir coisas, né, nesse mundo aqui, né, que distrai a gente daquilo que é mais importante, né? E o fato, assim, Jesus é o nosso tesouro, né? E que graça, né? Que ele nos alcançou, né? Sei lá, de que maneira a gente pode investir a nossa vida se não é para fazer ajudar as pessoas a conhecerem Ele, né? E eu creio que o que né, assim, acho que reacendeu no meu coração, né? É aquela coisa que a gente sempre diz de boca, mas nem sempre o nosso coração está muito nisso, não. Mas eu creio que o Espírito de Deus reacendeu esse desejo no meu coração, né? De viver para Jesus, né, sem reservas, né, não considerando, não contando a minha vida como preciosa, não impondo condições, né, para como o Senhor vai querer me usar, porque na verdade Ele entregou a vida dele, né, nenhuma vida era mais preciosa do que a dele, e Ele a entregou. Então o que eu posso fazer com a minha, né? E Ele falou, né, sobre, no final, uma frase forte também que ele usou, que ele disse que o Descende não é um evento para você vir aqui, sentar e comer. É um evento para você vir e morrer, né? E é claro que isso é verdade para algumas pessoas que o Senhor vai chamar para situações extremas, né? E eu acho que todos nós temos que estar dispostos a isso mesmo. Mas também a morte diária, né? Para o nosso eu, para a nossa própria vontade, para o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então isso assim foi muito impactante para mim. Eu não sei se eu consigo transmitir assim, né? Sei que eu fiquei lá morrendo de vergonha porque eu estava chorando lá na frente dos outros, mas eu quis compartilhar, né? Tava todo mundo me perguntando. Mentira, ninguém estava me perguntando. Eu que quis falar mesmo. Mas é isso, gente. Abração. Tchau.